Pessoal, a primeira vez na história da seleção brasileira disputando 16 alvos, porque até então nem existia. E a gente pega um Japão que todo mundo falava que é a melhor geração da sua história. E essa história a gente já conhece com a poderosa geração belga e tal, só que todo mundo sabia que mesmo sendo a melhor geração, o Japão ainda é o Japão, ainda existe ali uma limitação. Então, por mais que eles estejam bem, vai ser relativamente fácil, né? Então, na real não. Vamos lá, pessoal. A gente começa tendo aqui, mas, cara, a gente tem pela primeira vez desde que o Ancelotti chegou uma escalação sendo repetida. E se a gente fosse eliminado hoje, eu falaria muito disso, tá? Porque eu acho muito sintomático, me chama muita atenção o Ancelotti pela primeira vez. Desde que ele chegou, não é a primeira vez na Copa. Desde que ele chegou no Brasil, pela primeira vez ele repete uma escalação igual à do jogo anterior, o que mostra que é um trabalho que ainda está meio que tentando se encaixar. Está ligado? Enquanto do lado do Japão, o cara tá lá quase 10 anos. Então, assim, a estrutura Japão é muito mais organizada, só que a gente tinha mais talento. Ryan, mais uma vez titular, ele é a única novidade aqui, né? No último jogo ele era de fato a novidade. Hoje ele segue sendo o último a ganhar vaga no time titular, mas também não está estreando na titularidade agora, e o time era esse. A gente tinha ali algumas peças no banco, Hendrick, que vai entrar hoje, o Neymar. Eu tava curioso para ver quando entraria e não entrou, mas tem uma questão que o Ancelotti falou sobre ele. Então, o Japão gosta de ter a posse de bola e tal, e pode ser que eles tenham a posse de bola contra a gente. Só que na real, tão melhor assim A por P, a que os caras não conseguiram e nem tentaram essa posse de bola. Então, a gente começa aqui com o Vini tomando uma falta e o Brasil enfrentando uma retranca. Assim como normalmente é quando é contra uma seleção pequena. O Japão então prometia uma coisa, não começa exatamente entregando isso. Só que aí o que a gente tem de primeira coisa relevante no jogo? A gente tem, cara, uma falta cometida pelo Casemiro que começou muito mal e que se recupera. Futebol é uma loucura, apesar de que tem umas questões aqui. Mas vamos lá, assim como a gente já viu no passado, um jogador importante toma amarelo e por causa disso ele fica condicionado a não poder bater de novo, porque senão ele é expulso. Então acontece que a falta eles cobram. Acaba e não dá em nada, não leva perigo aqui a falta, mas esse cartão ele condiciona o gol do Japão e possibilita muito provavelmente que o gol acontecesse com muito mais facilidade. Então é isso. Basicamente a gente tem essa falta e depois já vamos pro lance que tem muitas falhas dos veteranos. Da velha guarda. Dos caras que mais são criticados. Vamos lá, pessoal. O que a gente tem aqui? O Japão recupera a bola no erro de passe do Danilo. O Japão vem, o Casemiro não consegue acompanhar. Cara chuta de fora da área e no melhor estilo de Bruin. O Alisson não consegue pegar. Não acho que o Alisson tenha culpa. Não acho que, sei lá, o Gabriel Magalhães tenha culpa. Fez o que dá para fazer ali. Obviamente o Danilo tem que errar o passe aqui. É só culpa do Danilo. Não posso falar que é porque senão estaria só, sei lá, puxando contra porque é Flamengo. Coisa do tipo, cara, o Danilo erra. Isso aqui teme não é só culpa dele, mas o Danilo erra. E eu acho que ele já tava meio perdido no jogo antes desse erro aqui. Então acho um primeiro tempo dele muito ruim. Nossa, eu estou falando muito no esforço. Meu Deus do céu. Então, ele erra aqui. Mas depois a gente tem também o jogador japonês. Que eu acho que o jogador do Japão, ele acertou aquele tipo de chute que se ele tenta de novo, ele não consegue. Sabe quando você acerta aquele? Então, eu acho que foi um desses dias assim como tinha sido The Win antigamente, 2018. Então, existe muito mérito aqui no adversário, mas existe um Casemiro que é constrangedor, como fisicamente não consegue acompanhar. E aí o que acontece? Lembra do cartão amarelo? Como ele não tinha opção de bater, porque senão ele provavelmente seria expulso. Ele só tinha disponível o físico dele. E aí quando alguém correu minimamente rápido na frente dele, ele ficou pelo meio do caminho. Gente, assim, o Casemiro, ele vem de uma baita temporada no United. Ele tá indo agora lá pro Inter Miami do Messi. Mas na Europa ele tava bem. Ele tava bem. Num ponto que, mano, a torcida do United no estádio pedia pra ele ficar um ano a mais. Ele tava com essa moral. Dito isso, o Casemiro me parece estar fisicamente bem abaixo. Isso aqui pode dar ruim quando a gente pegar a seleção cada vez mais forte. Então, conforme for aparecendo jogadores mais velozes, mais habilidosos, fisicamente mais aptos, o Casemiro talvez acabe cada vez mais parecendo pior. Isso fora o que me parece ali um momento que tudo começou a dar errado. Que ele erra, muitos passes e tal. É um primeiro tempo bem fraco do Casim, mas bem fraco. Enfim, a gente toma gol de uma seleção que a torcida se olhava e nem acreditava. A geração é muito boa, o planejamento é de quase 10 anos, eles estão focados nisso. Beleza, o Zico tem a ver, porque lá nos anos 90,
Dito isso, era num mata-mata de Copa do Mundo o Japão eliminando o Brasil. Então assim, eles mesmos com um cara que me parece claramente alguém que nem acredita, eles ficavam espantados com o que tava acontecendo, porque o Brasil tava rodando. E aí aquilo, cara, pô, a gente chega pra Copa do Mundo sem ninguém colocar fé na seleção. A Copa come. A gente meio que entende que tá encaixando. Tá ficando legal. E aí no momento que tá todo mundo mais, sabe, de mãos dadas com a seleção brasileira, come ao mata-mata e a gente tava rodando pro Japão. Então assim, recapitulando, você chega na Copa não pondo fé. Dessa vez eu nem vou me frustrar porque não acredito em nada. Vaca, come acreditar durante a Copa e no primeiro jogo contra o Japão do mata-mata, a coisa tava dando errado. Assim, inacreditável o cenário de merda que estava acontecendo. Na sequência, o que a gente vai ter rolando? O final do primeiro tempo e quais eram os números do primeiro tempo? Olha só, 68% de posse de bola pro Brasil contra só 32 e 8 finalizações contra 4 deles. Porém, o que me chama a atenção aqui é o seguinte, finalizações no gol do Brasil. Quantas vezes o Brasil finalizou? No caso, o Brasil finalizou no gol 2 vezes. Que salvo engano foram 2 chutes do Matheus Cunha, um eu tenho certeza que é. O outro eu não sei. Mas o ponto aqui é o Brasil só chutou no gol de verdade 2 vezes e foram 2 chutes meio reco pro goleiro. Que é aquele chute de fora da área pra vai que acontece alguma coisa. Ou seja, o que os números estão nos mostrando aqui? Tesoura sem ponta e arame liso. O Brasil cercava, o Brasil pressionava, o Brasil tinha quase 70% de posse de bola, mas não fazia nada com isso. Então até tinha número ali de finalização por 8. Mas aquelas finalizações que não quer dizer nada. O Brasil não funcionava, a verdade é essa. E obviamente que isso ia ficar mais fácil de acontecer pro Japão depois do gol. É um time que é muito, sabe, educadinho dentro de campo e é meio estereótipo demais, né? Nossa, o japonês é educado, mas é educado no sentido de eles são muito bem treinados. Então eles sabem se defender muito bem e ganhando e com 1-0 no placar. Aí mesmo que eles vão fechar a casinha. Então tava tudo muito favorável. No intervalo, quem vem? Neymar, não vem Hendrick. Mas antes disso, eu já tava esquecendo. Eu tenho que falar do que foi esse primeiro tempo dos 2 jogadores mais criticados, o Danilo e principalmente o Casemiro. Gente, o Casemiro além de não ter conseguido acompanhar ali no lance do gol, ele tava literalmente batendo cabeça com jogadores da própria seleção brasileira. Inclusive a gente tem aqui o Paquindo, o Casemiro também. Meu Deus do céu, e aí a gente tem outras imagens. Por exemplo, o Casemiro de novo contra o Matheus Cunha, existe um porquê o Ancelotti é técnico e a gente não. Porque assim, eu acho que quase todo mundo tiraria o Casemiro nesse momento aqui. Todo mundo tava proferindo todas as palavras ruins que existem no nosso idioma para ele. Mas o Ancelotti não tira e depois acaba que dá bom no segundo tempo. Dito isso, a gente não pode deixar de comentar que é um primeiro tempo pavoroso, mas... assim, errou quase que tudo. Tava atropelando o jogador do próprio time passe do lado, errando tudo fisicamente. Meu Deus do céu, morto, tudo dando errado. Agora sim, na pausa ainda do intervalo para começo do segundo, é chamado Hendrick e sai o Paquetá machucado. Tem que ver aí como é que é a lesão do Paquetá. O Casemiro depois também saiu sentindo. A gente não sabe a gravidade das coisas. A gente vai atualizando não só aqui nesse canal, mas nos outros também. Então... momento mexendo nada fosse. Book, N, o sabe eu tenho outros canais cortes do Josão e Josão no G, dá uma olhada lá. Enfim, o Hendrick entra e por causa dele, mas não somente, o Brasil melhora muito no segundo tempo. O Brasil que era essa faca sem essa tesoura sem ponta, esse arame liso que não conseguia finalizar, não conseguia levar perigo. A minha voz tá aí, eu tô no esforço aqui, tá? O Brasil começa a crescer e começa a finalmente levar perigo. Deixe seu like pelo esforço aqui. O que a gente tem acontecendo? Cara, lance que o Casemiro ele tem uma bola que assim é um gol que você tem que fazer e aí ele até vai bem. Ele vai de cabeça na bola e acontece do quê? Da bola bater na cara do Tomiasso. E literalmente em cima da linha o Tomiasso evita um gol com a cara sem nem ver. O Casemiro dá de cabeça, é tão a queima-roupa que o Tomias nem tem tempo de reagir, a bola bate na cara dele e o gol aqui não acontece. Gente, se a gente fosse de fato eliminado hoje, igual até esse momento a gente estava sendo, esse aqui seria um daqueles anos que a gente fica revendo eternamente. Sabe aqueles momentos que você fica, meu Deus, nossa, sabe o momento que o Fred perde a bola?
Se a gente eliminado esse lance aqui, mas ressoaria e aí? Mano, até esse momento aqui, o Casemiro ganharia assim, com toda certeza o lugar de vilão. Então, em um momento foi o Fred, em outro momento foi o Fernandinho. O Felipe Melo. Imagina se a gente roda com o Casemiro jogando aquele primeiro tempo horrível no segundo tempo, não fazendo esse gol aqui. E como eu falei, é meio louco você perceber isso, porque ele até foi bem aqui, tá ligado? É mais um azar mesmo o gol não ter acontecido, mas não aconteceu. E aí ninguém vai avaliar isso ou não, só condenaria ele. Mas por sorte ou por mérito da seleção brasileira, esse não foi o nosso último ataque. Então a gente continua jogando bola, a gente continua levando muito mais perigo. Antes desse lance aqui já tinha tido um lance de cabeça com Bruno Guimarães, que inclusive é um destaque de hoje também. Aí o jogo segue, a gente tem o quê? O gol da seleção brasileira, o gol do Casemiro, do inferno ao céu, do luxo, ou melhor, do lixo ao luxo. O Casemiro sai de o cara mais criticado para ser o cara que coloca a bola pra dentro e faz o gol. Vamos ver aqui porque olha só. O Vini entrega a bola pro Gabriel Magalhães que perfeitamente deixa lá dentro da área na cabeça do Casemiro para ele sair aqui comemorando. Primeiramente, mais uma vez perdão pela minha voz, mas assim, o Vini participando ali. Mesmo que de forma muito simples, mas participando de mais um gol. O que o pessoal agora gosta de chamar de pré-assistência, eu acho que é forçar um pouco a mão na estatística. Mas mais uma vez um gol da seleção tem envolvimento do Vini Júnior. Mas cara, essa é a vantagem de ter jogadores tão bons, mesmo quando a gente não tá tão bem treinado igual os caras. Só que o nosso elenco é melhor. Você tem o Gabriel Magalhães cruzando uma bola na área com uma perfeição de um meio-campista, mas é um zagueiro porque é um zagueiro de elite do futebol mundial. Então assim, o nosso time ele tava meio muvucado ali no primeiro tempo, no segundo time encaixa um pouquinho mais e como tem peças muito boas. De grande destaque mundial, a coisa funciona, e agora a gente chega no Casemiro. O Casemiro ele sai de vilão a quase herói, porque ele não chega a ser herói não. Eu acho que o gol aqui obviamente que tem mérito, mas também o destaque de hoje não vai ser o Casemiro só positivamente, não. Acho que a capacidade de reação do Brasil ou outras coisas, outros destaques, o Martinelli, que é o cara que faz o gol da virada e tal. Mas o Casemiro, cara, ele consegue aqui fazer nada diferente, atenção, do que ele fez a temporada toda. O Casemiro, ele é volante no United, ele fez isso aqui meio que esse ano todo, essa última temporada toda. Toda hora ele tava pisando na área e fazendo gol. Ele tem vivido, ele viveu. Melhor dizendo, uma temporada meio de artilheiro. Porque não se espera tanto o gol dele, só que até que ele fez. Ele fez uns golzinhos bem interessantes. Ele vai lá e repete isso na seleção. Ou assim, o Brasil que pressionava finalmente consegue chegar no seu primeiro gol com seus jogadores ali individualmente meio que resolvendo. E o que a gente tem mais aqui pra destacar, cara? Logo depois o Vini quase fez um gol antológico. A verdade é essa. Então ele domina já mandando debaixo das pernas do jogador, ele dá um corte lá no final, ele chuta. E o Sakiki falando em coisas que remetem a estereótipo, o cara do Japão chamar Sasuke é uma brincadeira, né? Mas tudo bem. E o Sasuke, bom goleiro lá do Parma da Itália, faz uma defesa. Gente, isso aqui seria o gol da carreira do Vini a se pá. Eu não consigo lembrar em beleza e talvez até em grandeza algo maior. Aí você pode pensar, calma, ele fez gol em final de Champions. É verdade, ok? Mas assim, em quesito de beleza, os gols da chance deles são gols bem normais e tal. E se você entender que isso aqui é uma Copa do Mundo e olha a plasticidade do gol que ele tava fazendo. Mano, isso aqui era provavelmente o gol da carreira dele. Pensa que era um gol de virada e mata-mata de Copa e que se essa Copa termina bem com a gente sendo campeão, meu Deus do céu, esse aqui é um dos gols da história. Mas parou em cima da hora, mas sem faltando um nada pro gol acontecer. Mas o gol não aconteceu. É aí, cara. Infelizmente o Vini perde. Deixa de ter mais um momento antológico, talvez e provavelmente maior deles. Posso falar? Eu não acho que o Vinícius Júnior seja gênio do futebol. Olha aí que anticlimático, né? Não acho que seja. Eu acho que é muito bom jogador. Só que posso falar também, isso aqui era gol de gênio. Então assim, o Vini tem feito uma Copa que não é de bom jogador, é de craque da bola. Se ele faz isso aqui era papo de gênio. Meu Deus do céu,
Enfim, vamos dar sequência. Porque logo depois o Brasil vai, logo depois nada. Isso aqui é o 57. O jogo fica indo e nunca chegando para lugar nenhum. A gente nunca, né, que conseguia fazer o gol da virada. Até que o gol finalmente acontece já nos acréscimos, assim na Bacia das Almas. Mais do que 45 do segundo tempo. Na verdade já era 50 do segundo tempo, Martinelli. E como é que esse gol acontece? Cara, a gente fala muito e pô, que legal. Olha só, tem se falado muito aqui no canal e em tudo quanto é. Canto sobre atacante tem que marcar, tem que pressionar. Porque hoje em dia o futebol é assim e graças a Deus esse time fez o quê? O Hendrick pega aqui uma bola, ele acaba meio que perdendo ela pressão, o Rai ajuda, recupera e ao recuperar entrega a bola pra quem? Pro Bruno Guimarães que pensa, acha o Martinelli faz o gol, o Martinelli a contra a trave. E a minha voz tá indo embora, mas o Brasil não tá indo da Copa. Cara, a recuperação é ali no ataque, é com pressão. O Rão, mais uma vez. Sendo importante, o Hendrick, ele pega a bola, ele perde, mas ele continua brigando porque ele é um touro, ele é pequenininho, mas ele é forte pra caramba. O Brasil recupera ainda no campo de ataque. Eles acham o Bruno Guimarães que senhora a Copa do Mundo do Bruno Guimarães. Eu lembro mais uma vez nos amistosos, Pricopa tava meio que todo mundo de acordo de tirar o Bruno Guimarães do time. Eu incluso, porque o time funcionou muito melhor sem ele. Chega a Copa e assim como o Vini, ele começa a jogar muito bem. Parece muito mais agora com o cara lá da Europa que todo mundo gosta do que com o cara que aparecia antes na seleção brasileira que não era aquilo tudo. Acha um baita de um passe no Martinelli aqui que é um cara, é um herói pra lá dos improváveis. O Martinelli, é que agora não dá mais pra falar isso porque ele vai ficar muito marcado. Mas eu acho o jogador mais esquecível da seleção brasileira até o dia de hoje. Ok, isso muda. Eu acho que se antes de hoje alguém te perguntasse: pô, fala aí, vamos ver se você lembra de cabeça os 26 convocados? Eu acho que o Martinelli é um dos mais fáceis de se esquecer. Ele briga ali com o Bremer, zagueiro, mas hoje mesmo sendo esse cara. Ele vai lá e faz o gol da virada, o gol da classificação num momento assim do apagar das luzes e tal. Méritos aqui, obviamente, para ele e méritos pro Ancelotti. O Ancelotti coloca ele ali, eu acho que pra ajudar a ter perna pra marcar, pra correr e tal, porque corre muito. Acho que para manter o Vini no jogo, porque ele poderia meio que ajudar ali tabelando e tal, e o Vini faz mais um jogo grande, tá? O Martinelli entra muito bem, é esse herói improvável. É o cara do gol, ponto, o Vinícius Júnior. Mais uma vez um jogo muito grande, um jogo muito sério. Ele não vai ter hoje nem assistência, nem gol, mas é mais uma vez um dos melhores em campo. E eu acho que o Vini está finalmente acontecendo aquele fenômeno do Vini do Real Madrid, que a bola chega nele, você espera alguma coisa diferente? Então não é mais aquela coisa de, sei lá, uma vez ou outra ele acha algo. Não, ele tem aparecido muito bem. Quando ele não consegue fazer gol, normalmente ele leva perigo ou entrega para alguém levar perigo. O Vini muito bem no jogo de hoje. Douglas Santos eu acho que mais uma vez faz uma partida muito ok. Ele consegue passar batido e isso é ótimo. O Gabriel Magalhães vai muito bem também. O Gabriel Magalhães ele faz um senhor jogo hoje. Acho que melhor que o Marquinhos de novo, acho. Que vem sendo o nosso melhor zagueiro. Alisson, uma partida que não fede, não cheira. Chegou a meio que fazer em 2 tempos uma defesa que talvez desse pra fazer em só um, mas tudo bem, também não vejo um problema tão grande no gol. Acho que é muito mérito do chute ali e tal, não vejo um erro dele. Que mais que a gente poderia falar? Neymar, vamos lá, o Brasil ganha trancos e barrancos, muito melhor no segundo tempo do que no primeiro. E eu confesso que eu fiquei na agonia de, beleza, quando é que vai entrar o Neymar? E eu não sei se você viu, mas o Ancelotti falou sobre. Então o que o Ancelotti meio que confirma? O Neymar teria entrado se a gente não tivesse empatado. Eu acho que isso aqui é uma coisa que vale a pena ser destacada. Porque isso aqui vai de contramão ao que tinha saído de notícia antigamente, pelo menos para as fases anteriores, o jogo contra a Suécia especificamente, tinha saído uma notícia de o Neymar só entra se o jogo já tiver resolvido. E aí o que o Ancelotti aparece pra falar agora é que se a gente não tivesse nem empatado, a gente teria colocado o Neymar. Então assim, o Neymar só não entrou porque o empate já veio e aí beleza. Mas e depois não vai colocar ele pra virada não? O Neymar entraria na prorrogação.
Então entraria assim. Eu confesso pra você que, tipo assim, eu tava aqui agoniado. Se dependesse de mim no intervalo, aleijadinho eu já tinha entrado, tá ligado? Assim, eu não consigo imaginar justamente num jogo que está meio emperrado você não usar a carta Neymar. Só que assim, eu entendo também que o Neymar ele deixa de entregar na parada. Na marcação, e aí se é um time tão bem treinado no contra-ataque, pode ser que agere que o Ancelotti pensa. Então assim, o Neymar ele não é esse cara que vai entrar tão cedo. A não ser que a coisa esteja muito feia, mas também não vai ser descartado como, sei lá, o Igor Thiago que começou a Copa de titular e nunca mais viu a luz do sol, né? O Neymar vai participar nessas condições aí? Bom, gente, basicamente é isso. Não é o jogo que a gente exatamente queria, mas talvez seja um jogo necessário pra gente evoluir de alguma forma. O que vocês acharam? Se você chegou até aqui comigo com essa voz, muito obrigado aqui por continuar acompanhando. Tá complicado de trabalhar desse jeito. Mas enfim, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo do próximo jogo.